A gestão do Augusto Melo, ela acabou, tá, gente? Ela acabou. Ela só não acabou na teoria ainda, porque precisa rodar, precisa ter os trâmites burocráticos, né? Precisa ter votação, precisa ter um monte de coisa lá, mas acabou. A gestão do Augusto acabou, não tem mais nada. Agora é só ir para a parte legal da coisa e acabou. Infelizmente, o Augusto, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ó, o Vessone está aí. O Vessone vai ficar só um pouquinho aí com a gente aí. O meu amigo Vessone, que é um dos caras que mais conhece de Corinthians que eu sei. Vessone, o que eu falei aqui é o seguinte, vou fazer um resuminho rápido para você falar. O Corinthians, para mim, ele acabou. Ele precisa ser refundado, precisa ter uma revolução interna, precisa ter urgente uma mudança no estatuto, acabar chapinha, acabar conselheiro vitalício, presidente tem que ter certidão negativa, tem que botar imposto de renda, tem que botar patrimônio, dentre outras coisas. Mas eu não vejo uma luz no fim do túnel hoje. A curto e médio prazo, o Corinthians, se fosse uma empresa, teria falido. Então, Vessone, você conhece tudo aí. Eu estou exagerando, porque o que eu falei é o seguinte: você cobre o Corinthians há muitos anos, nós trabalhamos juntos há 20 anos atrás também no lance. Para mim, Vessone, é o pior momento da história do Corinthians. Ele é muito pior do que o rebaixamento de 2007. É exagero meu? Estou muito no calor da emoção? Fala, Benja. Boa tarde a todo mundo que está te acompanhando já. Só para ilustrar um momento difícil, antes de eu entrar para falar essas coisas, eu estou neste momento tentando comprar um ingresso, por exemplo, para domingo. E o site do Fiel Torcedor está fora do ar. E olha que estamos só na terceira prioridade, né? Começou com 80 pontos ou mais, aí deu tudo certo, as pessoas compraram, de 60 pontos a 80 deu uma oscilada, mas as pessoas conseguiram comprar, e agora abriu de 40 a 60, nem a imensa maioria, que é a quarta e quinta prioridades, e o site está fora do ar. Então acho que isso ilustra muito que nem o fiel torcedor, que é um dos maiores orgulhos que o torcedor sempre teve, que funcionou muito bem durante praticamente 4, 5 gestões, que é desde 2009 que existe o fiel torcedor, né? Desde 2008/2009, nem isso agora tá funcionando, né? O site, não sei se não colocaram algum servidor como estava rolando, simplesmente está caindo e não entra, e ninguém está conseguindo comprar ingresso. Então, é só para se ter uma noção de como a situação que o clube está nesse momento, sequer o torcedor consegue comprar ingresso, mesmo com 45 mil de média, uma média fantástica. E aí entra um pouco do que você está dizendo. Se é uma empresa normal, sim, sem dúvida, se não tivesse a paixão por trás, essa empresa já teria fechado. Até os caras que são especialistas, enfim, na parte financeira sempre falam isso, né? Que ainda segue muito vivo, e o que move é a paixão pelo clube, a paixão do torcedor, e aquilo continua gerando muita receita. Eu sempre costumo dizer que o Corinthians está longe de ser um coitadinho. O Corinthians tem um faturamento, uma receita de 1 bilhão e 100, por exemplo, o ano passado. E a força desse clube, Benja, o que mais me entristece, o que mais me revolta, o que esses caras fizeram, todos os dirigentes do Corinthians, o Corinthians faz tudo errado. O Corinthians tem gestões que mais atrapalham do que ajudam, e o Corinthians fez 1,1 de receita. O Palmeiras está na sua melhor versão, está no seu melhor ano, está na sua melhor gestão, faz tudo direitinho, inclusive na base e tudo mais, fez 1,2. Você tem noção da força desse clube chamado Esporte Clube Corinthians Paulista? Se fazendo tudo as merda que está fazendo, desculpa a palavra, ele faz 1,1. Você imagina se esse clube fosse bem administrado? Qual é o tamanho dessa receita? O que esse clube estaria faturando? Porque o rival, que faz tudo certo, para no limite dele ali, que é um limite de 1,1, de 1,2, fazendo tudo certo. A gente faz tudo errado e fatura 1,1. Então, isso é só para vocês terem um parâmetro
do tamanho desse clube, da força que ele poderia ter e o tamanho dos erros que esses dirigentes todos causaram para deixar um clube que fatura tudo isso, tá com essa dívida aí, contando o estádio aí de 2,5. Então, eu não tenho dúvida que se não tivesse essa paixão do torcedor, que vai seguindo, levando o clube, que vai seguindo, levando a instituição a arrecadar bastante, movendo esse clube, indo para os jogos, indo e comprando pay-per-view e comprando camisa e ficando sócio, assistindo pela TV, dando audiência na TV aberta e consumindo as redes sociais do clube, enfim, fazendo tudo que o torcedor faz, já teria fechado se não fosse essa paixão por trás. A sua pergunta, se é um momento mais caótico e tudo mais, olha, eu vivi bem lá o fim da era MSI, você também viveu, acho até que era o período que você também ainda era conselheiro, enfim, aquele período foi muito complicado, porque era um período de pessoas que na teoria colocavam dinheiro, que estavam indo embora, então parecia que também não tinha tanta perspectiva de o que ia ser do Corinthians sem aquele dinheiro, saindo tantos jogadores, o que ia levando todo mundo embora, a Polícia Federal na porta, então, tanto que em 2007 culmina ali com rebaixamento e tudo mais. Talvez, Benja, a minha resposta é não, ela não é pior do que ela naquele momento. Isso é a parte boa da minha resposta. A parte ruim, talvez a gente possa ver ali na frente, no futuro muito próximo, uma situação pior do que a de 2007. Então, é isso que me pega, assim, é o meu temor para que mais cedo, ali na frente, nem muito lá na frente, a gente possa viver um momento pior do que aquele de 2007. Acho que aquele ainda é o pior, pelo elenco que tinha, pelas perspectivas que tinha, pelo faturamento que não era nem perto do que é hoje e tudo mais, mas, vamos dizer, o que essas pessoas estão fazendo, elas deixam a perspectiva, quando a gente fala perspectiva, normalmente é coisa boa, né? Por isso que eu meti essa aspa, a perspectiva de uma coisa ruim ali na frente, né, Benja? Eu me permito, eu vou discordar de você. Eu continuo achando que esse momento nosso é muito pior. Em 2007, o faturamento era outro. O faturamento era outro, era outra época, outro momento. O futebol não estava tão profissional que nem hoje. Não adianta nada as pessoas falarem só, Bessori, quanto fatura, quanto arrecada, precisa saber quanto gasta. Sim. Não adianta eu arrecadar 1,1 bi por ano e gastar 1,5 bi. Eu vou estar devendo 400 todo ano. O Corinthians tem hoje, só de juros por ano, paga 300 milhões de reais. Isso. Isso é uma quantia simplesmente surreal de juros. Ou seja, o Corinthians hoje, ele paga, falando de uma forma grosseira, praticamente dois elencos por mês, só de juros. Se você for ver uma folha salarial de 20, 25 pau, 20 milhões por mês, que a do Corinthians é até maior, é o que o Corinthians paga de juros. Então, o Corinthians hoje... o Corinthians hoje não... alguma coisa assim, isso aí. O Corinthians hoje não tem fluxo de caixa, o Corinthians hoje não tem gestão, e diferente daquela época da MSI, ô Bessoni, que há 20 anos atrás, eu olhava para o conselho do clube e, naquela época, eu ainda tinha uma perspectiva que tinha gente competente, gente que poderia mudar a história do clube. Só que se passaram 20 anos e não houve nenhuma renovação no conselho do Corinthians. As pessoas que... Sabe aquela história do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder? Foi mais ou menos isso. Se passaram 20 anos, Fessoni, não tem uma pessoa que você olha lá dentro e fala, caramba, velho, olha só, esse cara aí, vamos brigar para botar esse cara para preso. Não houve uma renovação. E o Corinthians hoje chegou num patamar de dívida que é impossível pagar. Outro dia eu vi uma entrevista, perdão para o cara do podcast, que eu não sei o nome, senão eu daria o crédito, do Rosala Santoro, que foi o financeiro, e é o que eu falo faz tempo. O Rosala disse, olha, dando tudo certo, precisa de 3 gestões. 3 gestões
para começar a colocar o clube em dia. Gente, 3 gestões são 9 anos, cara. E aí a gente pega Duílios, Augustos, essas 3 gestões vão se multiplicando, daqui a pouco são 4 gestões, são 5 gestões, e a dívida só aumenta, Bessoni. Então, para mim, eu não vou entrar no mérito do campo. Do campo, o Corinthians hoje tem um time nota 6. Em 2007, tinha um time nota 1. Mas vai respingar, não tem como. Você sabe que tem de coisa que está para explodir aí, Bessoni. O Corinthians é um vulcão à beira da erupção.